Olá, sabe aquela pergunta, o que nos molda mais, a nossa mente e experiências ou a química do nosso cérebro? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo exatamente nisso, na relação entre a psicologia e a psicofarmacologia. Uma conexão que, vamos combinar, está no centro de quase toda a discussão sobre saúde mental hoje em dia. Então, vamos direto ao ponto. Qual é, afinal, a verdadeira importância da psicofarmacologia para a psicologia? Para a gente entender isso de verdade, não basta só dar uma resposta pronta. A gente precisa primeiro entender os dois mundos que essa pergunta conecta. E é exatamente isso, uma única pergunta, mas que abre um leque, nossa, gigantesco de possibilidades. Mostra que a gente não está falando de uma resposta simples, de sim ou não, mas de uma relação super complexa. Então, vamos começar a desvendar esse mistério. Ok, para a gente conseguir realmente desvendar a questão central, o primeiro passo é quebrar ela em partes. A gente vai olhar para cada um dos seus componentes. De um lado, a psicologia, e do outro, a psicofarmacologia. São os dois pilares dessa nossa discussão. E a ideia é exatamente essa. Às vezes, as melhores sacadas não vêm de uma resposta final, mas de entender a pergunta em si, sabe? Olhando para cada pecinha desse quebra-cabeça, a gente consegue enxergar a imagem toda com muito mais clareza. Então, vamos lá. No coração do nosso tema, a gente tem essas duas disciplinas superpoderosas, a psicologia e a psicofarmacologia. À primeira vista, podem até parecer mundos separados, mas como a gente vai ver, eles estão mais entrelaçados do que se imagina. Pensa assim, de um lado, a psicologia, lidando com o que é abstrato, com a nossa experiência, nossas emoções, nossos comportamentos. E do outro, a psicofarmacologia, focada no concreto, na química do cérebro, nos neurotransmissores. É a mente e o cérebro. E aqui a gente define melhor esses dois reinos. A psicologia vai explorar o porquê das coisas que a gente sente, sabe? Através da terapia, da análise. Já a psicofarmacologia, ela atua mais no como. Como que esses sentimentos são regulados quimicamente? Por exemplo, como a falta de serotonina afeta o humor. E é aí que a coisa fica interessante e nos leva a essa reflexão aqui. Onde exatamente que um campo termina e o outro começa? Essa linha que separa os dois é super nítida ou é mais uma fronteira meio borrada, quase invisível? Fica a pergunta, né? Beleza. Agora que a gente já entendeu melhor os dois lados, vamos para o coração da pergunta. A palavra importância. O que ela realmente significa nesse contexto? É aqui que a conexão entre esses dois mundos vira o foco principal da nossa análise. Pensa bem, mente e matéria são praticamente inseparáveis. Um desequilíbrio químico no cérebro pode levar a uma depressão que afeta a mente. Ao mesmo tempo, uma boa terapia pode, com o tempo, literalmente alterar a química cerebral. São duas partes da mesma realidade. Então, voltando para a palavra importância, o que ela quer dizer aqui? A gente está falando de uma colaboração? De uma dependência de um campo em relação ao outro? Seria uma ferramenta? Ou talvez uma ponte? Vamos explorar um pouquinho cada uma dessas ideias. Olha só que interessante. A psicofarmacologia pode ser uma ferramenta, certo? Onde o medicamento ajuda a estabilizar a pessoa para que ela consiga aproveitar melhor a terapia. Pode ser também uma ponte, conectando o que acontece na biologia do cérebro com a experiência que a pessoa vive. Ou, para alguns críticos, pode até rolar um conflito, onde o remédio é visto como um atalho que só mascara a causa real do problema. Cada visão dessas revela um lado diferente da relação. E depois de analisar tudo isso, a gente percebe que, no fundo, não existe uma resposta única, uma caixinha onde essa relação se encaixe perfeitamente. A importância da psicofarmacologia mora exatamente nessa interação dinâmica com a psicologia. E aí, qual a conclusão? É muito curioso que a própria fonte que estamos analisando termina a discussão de uma forma bem direta, dizendo simplesmente: ficamos por aqui hoje. Quase como se dissesse que a conversa não tem um ponto final. E isso é muito significativo, não é? A fonte não entrega uma resposta de bandeja. Ela nos deixa aqui não com uma solução, mas com a força silenciosa de uma pergunta que é essencial. A reflexão é o ponto. A exploração, então, continua. Mas o que fica muito claro é o seguinte: a psicofarmacologia não veio para substituir a psicologia, e nem o contrário. Elas são, na verdade, parceiras nessa jornada super complexa em busca do bem-estar mental. No fim das contas, entender essa parceria é o primeiro e talvez o mais importante passo para uma abordagem mais completa e, acima de tudo, mais humana da saúde mental. Obrigada!